Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 7 de janeiro de 2025, tempo do Natal, depois da Epifania, terça-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Raimundo de Penafort, exímio na ciência do direito canônico, século XII, Espanha. São Raimundo nasceu no castelo de Penfort, em Barcelona, Espanha, no ano de 1175. Desde cedo, muito dedicado aos estudos, ele se especializou em Bolonha, na Itália, na universidade, onde se tornou também um reconhecido mestre. São Raimundo escreveu a respeito da casuística. Enfim, pelos escritos e pelos ensinos, ele investia numa ação de mestre e missionários, pois tinha consciência de que a igreja precisava de missionários bem informados para que a evangelização também fluísse. Ele não fez nada sozinho. Contou com a ajuda de São Tomás de Aquino, ajudou outros a discernir a vontade do Senhor, como São Pedro Nolasco, que estava discernindo a fundação de uma nova ordem consagrada a Nossa Senhora das Mercês, os mercedários, homem humilde que se fez servo. Foi escolhido como superior geral dos dominicanos, homem de pobreza e obediência e pureza, homem de oração. São Raimundo Penhaforte, rogai por nós. Primeira leitura está em 1 João, capítulo 4, de 7 a 10. Então, começamos esse ano, né, estudando as cartas de João, que nos traz em detalhe assim a extensão do amor do Pai, o amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Ele começa a carta falando: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Eu já comentei uma vez, quando aqui no versículo fala, versículo 7 fala, todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus, nós sabemos que o nosso nascimento, ele depende de dois corpos, né, se encontrarem, nosso pai e nossa mãe. Então somos concebidos na carne, todos nós. Mas quando os nossos pais nos ofereceram a Deus, ainda como crianças, e sobre nós adveio o benefício do batismo, aquilo mesmo menininho, mesmo sem termos consciência, mas na autoridade sanguínea que o nosso pai, nossa mãe tem sobre nós recebemos a filiação divina. Então, a partir daquele momento, a gente começa a crescer e, com a educação dos pais para o amor, nós conhecemos também a Deus. Então, todo aquele que ama nasceu de Deus e conheceu a Deus. Está vendo como é importante um papai, uma mamãe, pegar o seu filhinho e levar ao batismo ainda pequeno, porque jamais aquela criança vai se desviar, né, pelo exemplo dos pais, do amor de Deus. Então ele nasceu de Deus. Nasceu de Deus como? No batismo. Todo ser, né, que é batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nasce de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Outro dia alguém me perguntou, mas o que é Deus? Então nós temos duas explicações que João nos passa, é que Deus é luz e agora ele fala que Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós, versículo 9, né? Como? Foi assim que Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Versículo 9. Mas como que eu vou ter vida por meio de Jesus? Porque na criação, nós, em Adão e Eva, pecamos em espírito diante de Deus.
Deus convivia com Adão e Eva pessoalmente, então isso acontecia em espírito. Esse pecado agressivo de Adão e Eva foi um pecado eterno, não tem como ser redimido. Mas Deus se fez homem, né? Quando Deus se fez homem, então o seu sangue agora derramado como um sacrifício, como se fazia, né, com os cordeiros, com os bois, que imolavam aqueles bois em perdão, pedindo perdão a Deus. Deus aceitava aquele sacrifício e o povo então era perdoado naquele ano. No outro ano tinha que fazer outro sacrifício, no outro ano outro, e assim foram de tempos e tempos sacrifícios e grandes sacrifícios. Então o sangue é o símbolo de redenção. O sangue de Jesus Cristo, como ele foi o sangue de Deus, né? O Deus fez homem. Então, aquele homem sem pecado nenhum derramou o seu sangue em benefício, em sacrifício dos nossos pecados. Só que agora não é um sangue de boi, é um sangue de Jesus, não é um sangue de cordeiro, é um sangue de um homem, o sangue de Jesus, que eternamente nos livrou do pecado. Aquele pecado que como nós cometemos, que tinha condições eternas porque estávamos em espírito, agora também tem a sua condição eterna, porque o sangue derramado na cruz foi o sangue de Jesus, Filho de Deus, Deus, aquele que se fez homem e nos libertou de todo pecado. Então, aqui no versículo 9, João explica exatamente isso. Quem, como? Como que se manifestou entre nós Deus? Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida e por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Responsório está no Salmo 71. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes, realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos poderes. Das montanhas venha paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, e os filhos dos humildes salvará. Aqui fala da realeza de Deus, né? Da realeza, o Senhor que é Deus, o Senhor que é Rei e Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Aqui nesse versículo fala também da segunda vinda, a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Salmo 71. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho está em Marcos, capítulo 6, de 34 a 44. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir ao campo e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmo o de comer. Os discípulos perguntaram: Querem que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes o de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes,
ergueu os olhos para os céus, pronunciou a bênção e partiu dos pães, e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero chamar a atenção no versículo 37. Jesus respondeu aos discípulos: Dai-lhes vós mesmo de comer. Ora, essa é uma grande resposta da igreja para nós leigos. Somos nós que devemos também dar o de comer aos, aos, aos outros que pertencem à igreja. Você que faz parte de uma pastoral, de um movimento, de um serviço à igreja, nós somos essa atitude de Deus. Somos nós que a responsabilidade de evangelizar a partir de dentro de casa. Dar o de comer aqui não significa só o pão físico, mas também a palavra de Deus, a catequese, a responsabilidade de anunciar, de bater na porta, de proclamar o nome do Senhor Jesus nas praças, nas ruas. Dai-lhes vós mesmo o de comer. O sacerdote, tenha ele pároco, o auxiliar do pároco, o diácono, eles têm uma atividade em torno do templo, em torno da igreja física, que é da administração, que ele muito difícil para um padre, para um bispo, para um diácono sair e evangelizar. Haja agenda para ele cumprir e ter espaço para fazer uma atividade onde somos nós os responsáveis. Dai-lhes vós mesmo o de comer. Então, isso nos torna responsáveis para, junto à nossa comunidade, no sentido de todos os serviços de pastoreio e de evangelização de catequese. Mas os discípulos responderam a Jesus, perguntaram: quer que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes o de comer? Então, eles estão preocupados com o recurso. Eles estão, se não tiver muito recurso, eu não posso fazer nada que eu não tenho caixa, eu não tenho gente, minha equipe está pequena, falta agentes de pastoral, falta servos, eu não posso fazer nada, estou limitado. Não, Jesus perguntou: quantos pães tendes? Olha só, é a mesma pergunta que Deus fez a Moisés: o que tem nas mãos para libertar o meu povo? Porque Moisés perguntou: como que eu vou libertar o povo do Egito? Como é que eu posso fazer? Olha o poder do faraó. Como que eu, um simples pastor, desço lá e falo, liberta o povo? Como que eu vou fazer isso? Moisés perguntou. Deus falou: o que tens nas mãos? Ele olhou e falou: eu tenho um cajado. Então é com isso que você vai libertar o povo. E aquele cajado de Moisés, ele fez uma poeira, virou um bando de mosca, ele jogou no chão, virou uma serpente, ele tocou na pedra, a pedra saiu água, ele tocou no mar, o mar se abriu. Porque o que importa é Deus, não é o recurso, não são dinheiro, não é caixa, não é gente. O que importa é você estar com Deus. Quantos pães tens? Jesus perguntou. E de ver, eles voltaram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Pois é, 5 pães e 2 peixes. Com Deus, comeram mais de 5.000 homens. Homens. Contaram em cabeça de homem. Mas se colocaram mulheres e crianças, umas 15.000 pessoas comeram aí. Por quê? 5 pães e 2 peixes é tudo que Deus precisa para dar de comer aos seus filhos. Agora, dá-lhes vós mesmo de comer. Quem distribuiu ali foram os apóstolos. Quem consagrou foi o Deus entre nós, o Cristo. Então consagre agora seu serviço a Deus, consagre agora a sua maternidade, sua paternidade a Deus, consagre agora o ato de ser pai e mãe, de ser o cabeça da sua família, de anunciar ao Senhor com que recurso você tem? Nada, nada. Uma catequese mal feita, atropelada quando era pequeno, é isso que Deus precisa. Deus há de multiplicar na sua igreja, na minha igreja, na nossa igreja, a nossa ação quando oferecemos a Deus 5 pães e 2 peixes.
é tudo que nós temos, é a oferta da viúva. Eu não sei fazer nada. Eu sei acolher lá na missa, eu sei limpar chão, eu sei arrastar cadeira. Meus 5 pães e 2 peixes eu ofereço ao Senhor, para que Ele possa multiplicar esta ação e alimentar milhares, centenas, milhões de pessoas a partir do meu sim que eu ofereço a Deus. É o sim de Maria, né? O que que Maria tinha para oferecer a Deus? Nada, ela ofereceu o sim dela. O sim de Maria nos trouxe Cristo, a salvação ao mundo. Que o nosso sim possa libertar os nossos filhos e aqueles que nós amamos da escravidão do pecado. Eu me chamo Dilton Góes. A nossa projeto chama-se É de Mim, se não evangelizar. A reflexão do dia é um programa com a finalidade de fazer estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia do dia. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações consigam encontrar a coragem de oferecer os seus 5 pães e 2 peixes, o recurso que tem para que Deus multiplique em ação de graça, em catequese, em anúncio de conversão, e mais corações possam se alimentar da presença de Deus em suas vidas. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.